Por que será que Deus quer restaurar o tabernáculo de Davi? Aí se você for ver aqui o contexto, amados, por que o apóstolo falou isso aqui, né? O apóstolo Tiago. Ele falou isso porque os gentios estavam se convertendo, era da igreja. E os judeus se converteram e os gentios também. E eles estavam em confusão. Por quê? Porque havia toda aquela regra, aquelas doutrinas, as leis do Antigo Testamento. E agora eles pensaram, como que nós vamos falar isso para os gentios? Será que eles têm que circuncidar? Será que eles têm que guardar sábado? Será que eles têm que guardar festas? Como que vai ser agora? Cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Ou seja, eles trouxeram uma revelação profética desse versículo, que lá no Antigo Testamento ninguém estava entendendo, e nem poderia entender, porque era 700 anos antes de Cristo vir, que Deus ia restaurar o tabernáculo de Davi. Ou seja, o que havia no tabernáculo de Davi, amados? Só a arca da aliança, não havia véu, né? Todos poderiam acessar a presença de Deus, todos poderiam estar debaixo da graça de Deus. Ou seja, Davi inaugurou no tempo da lei o tempo da graça. A arca de Deus ficou 40 anos com Davi, ou seja, ele experimentou a graça de Deus, ele trouxe a graça de Deus, a revelação de Jesus Cristo, 40 anos no reino dele profeticamente. Esse homem, ele viveu acima do tempo dele, né? Como diz assim, ele viveu fora da caixinha. Ele foi profético, Davi. Ele trouxe a arca de Deus. E quando ele trouxe a arca de Deus, é isso que nós vamos falar. Todos podiam, naquela época, acessar a glória de Deus. Era uma tenda, vamos dizer que do tamanho aqui menor do que isso daqui, com aquela caixa, com a arca. A arca é um baú coberto de ouro. Ela não era só coberta de ouro, um objeto. Ela era um objeto sagrado que simbolizava a glória e o poder de Deus. A presença de Deus que caminhava no meio do povo de Deus, no meio dos querubins. Era uma representação do Shekinah de Deus na terra. E aquela arca, Davi conseguiu acessar essa arca e todo o reino dele conseguiu acessar a arca naquele tempo.